Glória a Deus, você está feliz de estar aqui? Amém? Deus abençoe, querido, seja bem-vindo, bom te ver aqui. Aleluia, estou muito feliz com o Senhor de estar na sua casa, junto com meus irmãos. Glória a Deus. Quero que você abra comigo o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, verso 31. Segunda Crônicas 29, 31. Aleluia. Vamos falar de generosidade, oração voluntária. Disse ainda Ezequias, todos acharam? Amém. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Amém? Coração generoso, coração voluntário. A palavra fala que Deus ele se agrada da espontaneidade do nosso coração. Amém? Eu falei uma vez aqui, nunca faça nada nessa igreja por algo como uma obrigação. Não. Mas você deve fazer com coração de gratidão. Diga assim comigo: coração grato ao Senhor. Faça sempre com gratidão. Deus se agrada de algo espontâneo do nosso coração. Amém? Oferta voluntária é perfume diante de Deus. Vamos dizer isso juntos? Oferta voluntária é perfume diante de Deus. Lembre-se disso, toda vez que você ofertar aqui nessa casa, dizimar algo voluntário, isso é incenso, isso é perfume agradável diante de Deus. Amém? Então eu quero orar diante dessa palavra. Você vai ficar de pé comigo, vai pegar o seu envelope. Tenho muitos já ofertam pelo Pix da igreja, em dinheiro em espécie, mas mesmo assim eu quero que você pegue esse envelope, mesmo que você não tenha, e nós vamos orar junto para que Deus abençoe a sua vida e que você tenha abundância para ofertar na casa do Senhor, mesmo que você não for ofertar em espécie, mas você pode estar colocando dentro, anotando o valor, se você for fazer o Pix do nosso Pix da igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos dízimos e ofertas que vão ser entregues aqui no altar do Senhor. Abençoe os dizimistas e ofertantes. Senhor, abençoe que eles possam sempre estar generosos diante da tua palavra e da tua casa. Nós falamos aqui, declaramos que a oferta voluntária como perfume diante de Deus. Então que a tua igreja, Deus, seja espontânea, com coração voluntário, para ofertar com muita gratidão ao Senhor nessa noite. Em teu nome oramos, consagramos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Traga a tua oferta aqui na frente. Depois você faz lá o Pix, não sei como você vai ofertar, mas fique à vontade em nome
do Senhor Jesus. Irmãos, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando, lembrando que quarta-feira nós vamos falar sobre a doutrina da nossa igreja e nós estamos estudando nesse momento a doutrina de Deus. Então, se você não tem o hábito, pelo menos na quarta-feira eu peço os irmãos trazerem um caderninho, traga uma caneta, um bloco de notas, ou no seu celular, eu não sei, no seu iPad, iPod, traga o seu computador, mas anote, né? Na sua Bíblia, eu não sei como você faz, caneta de texto, anote os textos que tem Bíblias que são marcadas, né, com aquela canetinha que fez a minha mãe, né? A Bíblia da minha mãe era toda colorida, né? Ela tinha uma Bíblia que ela marcava todos os textos com cores diferentes, e ela tinha um método só dela, e ela colocava as cores e assim por diante. E hoje nós vamos estudar, ainda falando sobre a doutrina de Deus, nós vamos estudar os nomes de Deus. Amém? Os nomes de Deus. Vou tentar declarar aqui bem simples e objetivo, para que toda a igreja, pelo menos, tenha essa direção. Os nomes de Deus e o tetragrama sagrado. Quero ler que os nomes de Deus revelam o caráter. E nós vamos também estudar sobre o tetragrama sagrado, lá no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro de Êxodo, marca aí esse texto, capítulo 3, versículo 13 a 15. Olha só, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém? Qual é o objetivo da nossa aula hoje, classe? Levar a classe a compreender a importância dos nomes de Deus. Aqui nas Escrituras. E para poder explicar isso, eu vou lá no tetragrama sagrado, que é como Deus se revelou ao seu povo. Eu não sei se o Júnior tem aí, aqui ó. O que é o tetragrama, Júnior? Está aqui para você. Significa 4 letras. YHWH.
Como Deus se revelou ao seu povo, o significado espiritual dos nomes compostos de Deus, a relação entre o eu sou Aí, vamos lá. Está todo mundo comigo? A relação entre o eu sou do Antigo Testamento e Jesus Cristo do Novo Testamento. Qual que é a nossa introdução para entender isso aqui? Um pouquinho só. Na cultura hebraica, os nomes tinham um profundo significado espiritual e pessoal. É muito diferente da nossa cultura moderna. Hoje, como é que você escolheu o nome do seu filho? Como é que hoje se escolhe o nome? Eu acho o nome bonito, né? Eu acho lá Marcos bonito, né? Santana bonito, né? Marcelo, Ernesto. Então a nossa cultura, só estou comparando, tá bom, gente? Diferente da cultura moderna, onde muitos nomes são escolhidos apenas pela sonoridade. Mas no mundo bíblico, antigamente, os nomes, eles expressavam caráter, missão, identidade, destino, muitas vezes até relacionamento. Então você vai pegar a Bíblia lá no Antigo Testamento. Tinha uma causa pelo que era dado o nome. Então o nome era muito importante mesmo. O seu significado. Não se escolhiam nomes, irmão Ernesto, porque era bonito. Mas muitas vezes o nome, até mesmo do filho, era por causa de uma situação que os pais teriam passado. Tem que me entender? Tinha um profundo significado. A cultura hebraica era assim. Na cultura hebraica, os nomes tinham um profundo significado, tanto espiritual e como também pessoal. Ok? Então, assim, os nomes usados por Deus para se revelar. Entenda, lembra a aula passada, o princípio de Deus, ele sempre quis se revelar ao homem. Quem gravou isso? Então Deus usa ele tem os seus atributos, ele quer se revelar ao homem novamente. Aí nós vamos puxar lá o Éden, Adão se perdeu. Agora ele precisa se revelar ao homem. Os nomes de Deus para se revelar não foram escolhidos aleatoriamente. Cada nome de Deus vai revelar um aspecto da sua natureza divina. Quem veio a aula passada vai lembrar do que eu estou falando. Amém? Quem não veio, depois você assiste lá, que está tudo gravado. Vou dar um exemplo. Nós cantamos aqui, eu fiz um culto já preparando você para isso. O que nós cantamos aqui? Adonai. Quem mais? Qual o primeiro louvor? Teve um monte de nome de Deus. Vocês cantaram, não lembram mais. Ganhei para Jesus aqui. Jeová, Jireh, Rafa, calma aí. Então, cada nome revela um aspecto da natureza divina de Deus. Vou te dar um exemplo. O Juninho está colocando aí, ó. Cadê? Nós estamos, né, na conexão aqui, né, Juninho? Deus que cura. Deus que provê. Deus que santifica.
Deus que está presente, Deus eterno, Deus todo-poderoso, e por aí vai. Mas aqui, se apegando o que é o tetragrama sagrado. Definição: a palavra tetragrama vem do grego e significa 4 letras. O nome sagrado de Deus no Antigo Testamento é formado por 4 consoantes hebraicas. Antigamente, os hebreus eles não usavam vogais, que é expressada pelo YHWH. Eu não sei falar hebraico, eu não vou me estender a falar aqui para vocês. Mas quem sabe, está aqui, ó. Quem sabe? Quem fez hebraico forte aí? Pastor Marco fez? Não? Mas, para a gente saber qual que é a importância desse tetragrama, que eram consoantes, o nome eu vou chamar, como a gente vai chamar, a gente vai entrar no texto aqui, vai chamar de Yahvé, ou Yehowa, ou, puxando mais para o nosso tempo aqui, Jeová. Mas o nome aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Só para fato de curiosidade, para quem quiser anotar e deixar guardadinho. Isso mostra a importância da revelação divina e o relacionamento de Deus com o seu povo Israel. Também a aliança estabelecida com o seu povo. A revelação do nome divino está lá no texto que a gente leu, Êxodo 3, 13 a 15. É quando Deus se manifesta a Moisés para tirar o povo do Egito. Amém? É lá quando ele aparece na sarça ardente e fala para Moisés. Quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, Moisés perguntou: qual o teu nome? Como é que eu vou lá falar para o teu povo? Eles vão perguntar qual o nome. Aí Deus responde: eu sou o que sou. Qual que é o significado dessa expressão, irmãos? Olha só que lindo. A expressão indica que Deus é autoexistente, eterno, independente, absoluto, imutável, Deus que não depende do tempo, do homem, da criação, das circunstâncias. Ele simplesmente é. Amém? É a ligação entre o eu sou e Yahvé. Está escrito ali as consoantes. O nome Yahvé está relacionado ao verbo hebraico Aya, que significa ser e existir. Por isso, muitos estudiosos entendem que Yahvé comunica a ideia de que aquele que é, aquele que sempre existiu, o eterno, o Deus vivo,
Amém? Agora, uma curiosidade, que por que a pronúncia original foi perdida? Porque a reverência dos judeus era tão grande. Os judeus, eles possuíam, irmão Santana, um profundo temor pelo nome santo de Deus. E eles não pronunciavam constantemente Yahvé, porque eles tinham uma reverência, amém? Pelo nome santo de Deus. Muitas vezes baseado no princípio, principalmente no terceiro mandamento. Qual que é o terceiro mandamento, Jefinho? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quem está comigo? Pegou aí? Por causa disso, eles evitavam pronunciar Yahvé. Então, se perdeu, Marcelo, a pronúncia, como é que eu vou saber essas três consonantes significavam o quê? Você já entendeu? Que não, se não pronunciava, foi se perdendo. A título de curiosidade, para quem está anotando. Então eles evitavam pronunciar. Então eles substituíam muitas vezes o nome durante a leitura das Escrituras. Algumas palavras usadas para substituir eram o quê? Diga assim comigo, Adonai. Então, ao invés de usar esse tá aqui, ó, substitui Yahvé por Adonai ou muitas vezes Hashem. Adonai significa o que, Júnior? Senhor. Anota aí. Hashem significa o que? O nome. Ok? Que são usados até hoje no judaísmo. Amém? Então aqui nós estamos explicando Yahvé, o nome de Deus, que os judeus eles tinham muito temor em pronunciar. Então se perdeu essa pronúncia por causa desse medo que está ligado ali ao terceiro mandamento: não falará o nome do teu Deus em vão. Ok? Consequência histórica: como o hebraico antigo era escrito sem vogais, a pronúncia original acabou parcialmente sendo perdida. É isso que eu estou falando. Isso abriu espaço para formas posteriores como Javé, Yahweh ou Jeová. Aí, ó. Formas mais aceitas academicamente é a última que a gente acaba pronunciando nos tempos de agora. Amém? Jeová. Forma mais considerada mais próxima do original pelos estudiosos, Jeová. Forma popularizada posteriormente na história, ela surgiu da combinação. Como que surge isso? Da combinação das consoantes YH e WH com as vogais de Adonai. Quem está me entendendo? Eles pegaram então Adonai, que usavam, e colocaram essas vogais da palavra Adonai nessa pronúncia Yahvé. Olha só que loucura aí. Você sabia disso? Observação importante: a forma Jeová tornou-se muito conhecida no cristianismo, embora academicamente Yahweh seja considerada mais próxima
da pronúncia antiga. Agora eu quero falar sobre o tetragrama nas Bíblias. Em muitas traduções bíblicas, YHWH aparece como Senhor em letras maiúsculas. Eu não sei se alguém tem essa Bíblia aí. Tenha isso. Isso serve para quê? Para diferenciar o nome divino de Senhor comum. Ok? Então você vai diferenciar o nome de Senhor Deus, vai estar lá em letras maiúsculas. E muita gente não sabe disso. Ok? Sexto, o cuidado dos escribas com o nome divino. Os escribas judeus demonstravam extrema reverência ao nome de Deus. Relatos históricos mostram que lavavam as mãos antes de escrever o nome. Olha só como eles eram extremamente. Escribas eram aqueles que faziam os papiros, transcreviam a Bíblia. Naquela época, nos papiros. Ok? Lavavam as mãos antes, trocavam até a pena. Lembra? Lembrei da bibliologia que eu fazia. Era uma pena que molhava na tinta e escrevia os manuscritos bíblicos. Ok? Trocavam a pena, escreviam com grande temor e respeito. Isso demonstra a santidade atribuída ao nome divino. O temor que possuíam diante de Deus. Amém, irmãos? Olha só como eles tinham uma reverência para escrever e muitas vezes pronunciar o nome de Deus, para não fazer isso em vão. João capítulo 8, verso 58, nós vamos ver o tetragrama agora em Jesus Cristo. Jesus declarou, aqui já no Novo Testamento, vem comigo: antes que Abraão existisse, eu sou. Nós vamos ver lá nesse texto: respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Já aparece agora. Qual que é o significado dessa declaração? Jesus utilizou uma expressão ligada diretamente à revelação de Êxodo, capítulo 3. E os judeus entenderam isso como uma declaração de divindade, uma identificação com o Deus eterno. Por isso que nesse texto nós vemos que tentaram apedrejar. Jesus também revela o caráter de Yahvé. No Novo Testamento, Jesus manifesta o amor de Deus, a santidade de Deus, a autoridade de Deus, a presença de Deus, a salvação de Deus. Então nós vemos tanto o Deus Yahvé lá no Antigo Testamento, onde ele vai se revelar em Êxodo capítulo 3. E agora nós vemos no Novo Testamento Jesus se identificando a mesma frase, a mesma palavra: eu sou. Amém, irmãos? Você entende como a Bíblia ela se liga, ela mesma se corresponde. Essa é a palavra de Deus. Agora eu quero também falar de Yahvé ou Jeová. Nós vamos ter os nomes compostos de Deus, nomes compostos de Jeová.
esse Deus que nós servimos, e muitas vezes você não sabe os nomes de Deus. Você precisa saber para declarar os nomes de Deus. Quando eu declaro com fé, o mundo espiritual se move. Quem crê nisso? Irmãos, isso não está à toa na Bíblia. Os hebreus não colocaram isso à toa na Bíblia, porque tem um peso. Cada nome de Deus foi dado a algum evento específico. Escute, os nomes compostos revelam atributos. Quem lembra da palavra atributos? Nós estamos estudando os atributos de Deus, características do próprio Deus vivo, atributos específicos de Deus. Jeová Rafá. Jeová Rafá, o que é Deus? Jeová Rafá, Júnior? O Senhor que cura. Vamos falar junto? O Senhor que cura. Jeová Rafá. Revela, cura, restauração. Também usado como misericórdia. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, meu Deus, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. Amém? Aleluia. O outro, anota aí, diga assim comigo: Jeová Nissi. Nós cantamos aqui hoje. Quem sabe o que significa? Não vai pular. O Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Qual que é o texto bíblico que eu tenho? Êxodo 17, 15. O que esse nome revela? Ele revela vitória e proteção. O Senhor é a minha bandeira. Ele me revela vitória, proteção, liderança divina. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi. Amém? Outro nome que a gente conhece, diga assim comigo: Jeová Shalom. O que significa Jeová Shalom? O que pode significar Shalom? Paz. Daí vamos para Jesus ali. Jeová Shalom, o Senhor é paz. O que isso revela? Paz, descanso, segurança espiritual. Jeová Shalom. Juízes 6:24, Julinho. Glória a Deus. Juízes 6:24. Olha só, anota aí. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de o Senhor é paz. Glória a Deus. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos Abiesritas. Jeová Shalom. O outro nome, talvez esse aqui não é muito conhecido, mas existe: Jeová Mekadsim, ou Mekadiskem. O que significa? O Senhor
que santifica. Revela o quê? Santidade. Separação. Essa separação é de quê? É estar separado do pecado. Amém, irmãos? Separação, purificação. Jeová Mekadiskim. Êxodo 31:13, anota aí, ó. Êxodo 31:13, o que diz lá? Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Amém, irmãos? Jeová Mekadiskim. Outro, os nomes de Deus, olha só, tem um nome aqui, ó. Jeová Raá. Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. Está na cara que tinha que ser Salmo 23. O que revela? O Senhor é meu pastor, Ele é cuidado, o pastor da direção, o pastor da proteção. Amém? Então, muitas vezes nós precisamos do Senhor, Jeová, Raá, se manifestando na nossa vida. Alô? Amém? Salmo 23, versículo 1, fala lá: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O outro nome, para a gente ganhar tempo, Jeová Tsidkenu. Eu acho que estou falando certo, senão alguém me corrija, os mais sábios. Jeová, anota aí, ó, Tsidkenu, que nada mais é do que o Senhor, justiça nossa. Ou o Senhor é a nossa justiça. É claro, vai revelar o que de Deus? Qual atributo? Justiça, retidão, salvação. Ele manifesta isso. Jeremias 23:6. Anota aí, ó. Jeremias 23:6 vai dizer o que lá? Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Jeová, o que? Tsidkenu. Fazer aula de hebreu. O outro, esse é muito conhecido, a gente canta muitos louvores sobre ele. Claro, Jeová Jireh. Jeová Jireh, ou Jeová Jireh, o Senhor proverá. Amém? Nosso Deus de provisão. Está lá em Gênesis 22:14. O que Jeová Jireh revela do atributo de Deus? Provisão, é claro, cuidado e fidelidade. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Gênesis 22:14. É claro, é a história de Abraão. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É aquela história quando Abraão vai com o seu filho, né, para imolar, e Deus provê o cordeiro. Amém? Deus de provisão. Glória a Deus, está tudo bem aí com você? Não está com sono ainda não? Vamos lá. O outro nome, Jeová Chamar. Vamos dizer junto? Jeová Chamar. O Senhor está ali.
O que revela? Presença, o Senhor está ali. Presença, comunhão, permanência divina. Ezequiel 48, 35. Jeová chama. As águas fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram, e fizeram correr as torrentes no lugar em que estavam plantados, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Jeová. Não, está errado isso aí. Ezequiel 48, 35. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Olha assim, eu guerreiro. Amém? Você está comigo? O outro nome de Jeová, Jeová Sabaote. Quem conhecia? Já ouviu falar? Jeová Sabaote, que quer dizer Senhor dos Exércitos. Amém? Eita Jesus! O que revela isso? Senhor dos Exércitos, gente. Soberania, autoridade, poder celestial. Ele é o nosso Jeová Sabaote. Aleluia! Qual o texto bíblico? 1 Samuel 1:3. Anota, você vai precisar disso um dia. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor. Está lá, dos exércitos, Jeová Sabaote, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Aleluia. O outro, nomes relacionados a ele, fala assim comigo, ele, ou Elohim. Nós cantamos aqui hoje. Ele, ou Elion. Primeiro, El Elion, que nós cantamos, que está no louvor lá. El Elion, lembra? Outro igual, não é o Deus Altíssimo. El Elion, Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 a 20. Deus acima de toda autoridade. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, olha só, pelo Deus Altíssimo, é o Elion, que possui os céus e a terra. Outro, esse aqui é mais conhecido também, El Shaddai. El Shaddai, o que quer dizer? Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, 1. Quer dizer, o Deus mais que suficiente. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. El Shaddai. O outro, El Olam. Isso também não é muito conhecido. El Olam, Deus eterno.
O Deus eterno. Gênesis 21, 33 é o nosso texto. Que ele quer dizer, o Deus sem começo e sem fim. Ele é eterno. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. El-Olam. Um outro que a gente já falou aqui, Elohim, ou Elohim, nome muito usado para Deus no Antigo Testamento. O que significa? Plenitude de poder, majestade, força criadora. Deus Elohim, Deus poderoso, plenitude de poder. É usado já em Gênesis 1:1, lá no princípio, criou Deus Elohim. No princípio criou Deus, ali quer dizer Elohim, plenitude de poder, majestade, força criadora. Amém? Ok? Uma outra verdade que a gente é importante saber também: Deus se revela ao homem. Os nomes mostram que Deus deseja ser conhecido. Então toda forma de nome não é por um acaso, não é para ser bonito, mas é Deus se revelando os seus atributos ao ser humano, ao homem. Deus, ele é imutável, isso é importante saber, é uma verdade doutrinária. Deus se revela ao homem, Deus é imutável. O eu sou, ele sempre continua sendo eterno, fiel e poderoso. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma outra coisa que precisa ser estabelecida: os nomes revelam relacionamento. Yahvé é o nome de aliança, proximidade, comunhão. Nenhum nome consegue revelar totalmente Deus. Cada nome mostra apenas um aspecto do seu infinito caráter. Amém, irmãos? Cada nome, você vê aqui, cada nome que nós falamos revela um aspecto, uma situação do seu infinito caráter de Deus. Eu quero dizer que o estudo dos nomes de Deus, o que nós estamos aprendendo, que ela venha servir para nós, para fortalecer, primeiro, a nossa fé, a nossa confiança, o temor e o nosso relacionamento com Deus. Quando entendemos quem é Deus, nós partimos e confiamos mais nele, descansamos mais. Por isso que você precisa e deve aprender e conhecer quem é o seu Deus de verdade. Ter uma comunhão com ele dia após dia. Ele se revelava assim: você vai confiar mais, vai descansar mais e vai obedecer mais. Amém? Quero concluir esse estudo, que o tetagrama que nós estudamos, sagrado de Yahvé, é uma das maiores revelações da identidade divina nas Escrituras. Ele mostra o Deus eterno,
o Deus vivo, o Deus presente, o Deus da aliança. Os nomes de Deus revelam o seu caráter e demonstram como ele se relaciona com o seu povo. Ao longo do tempo da história bíblica, os nomes de Deus foram revelados. Cada história vai aparecer o nome de Deus: Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Sabaote, Tsidkenu, e assim por diante. Conhecer os nomes de Deus. Cadê Deus? Conhecer os nomes de Deus é aprofundar-se no conhecimento do próprio Deus. Amém, irmãos? Quando nós começamos a compreender quem é Deus e conhecer a Ele verdadeiramente pela palavra, nós começamos a desfrutar, diga assim comigo, desfrutar da presença de Deus, daquilo que é Deus. Então a igreja, ela precisa, irmão, isso aqui é o básico. Isso são coisas básicas, até coisa boba, mas nós como igreja precisamos saber, sabedoria, entendimento do nome de Deus e saber quem Ele é. Conhecer os nomes de Deus é aprofundar-se no conhecimento do próprio Deus. Amém? Encerro aqui, não falo mais nada nessa noite, mas eu quero só perguntar para você, vamos ver se você clareou alguma coisa. O que significa a palavra pentagrama? 4 letras. É isso mesmo? Tá certo o que ele falou? Quer colar aí? É? O que representa o nome Yahvé? O nome pessoal de Deus que se revelou até ali. Como o Senhor Yahvé. Uma outra pergunta para você prestou atenção. Por que os judeus evitavam pronunciar o nome divino? Ali tem uma para Jesus lá atrás, lá. Reverência. Eles têm temor. Amém? Uma perguntinha: qual a diferença? Não, está aqui, ó. O que Jesus quis dizer ao afirmar eu sou? Vamos lá? Ele repete no Novo Testamento o que Deus fala aí em Êxodo 3. O pastor não estou achando nada. Ele é. Por que motivo os judeus queriam apedrejar? Porque ele falava que ele era o próprio Deus. Amém? Outra pergunta, olha que legal, estou ficando empolgado. O que aprendemos com Jeová Jireh? Jeová Jireh. O que eu aprendo com Jeová Jireh? Gente, está fácil. Eu aprendo que o Senhor é a minha provisão. O Senhor é o Deus de provisão. Aí uma pergunta pessoal: qual o nome de Deus mais revela algo importante para a sua vida? Tem algum nome de Deus que está revelando para você hoje?
nós falamos aqui, meu Deus, hoje eu estou muito com Jeová. Ou outro, Jeová Rafa. Tem uns aqui que Deus está sendo a vida de Jeová Rafa, Deus que cura, né? Que sara enfermidade. Deus é minha justiça. Ali o pastor está na vida dele, Deus é minha justiça. Então, uma pergunta pessoal para você. Assim a gente vai jogando para fora aqui, ó. Qual o nome de Deus mais revela algum momento da sua vida? Outra, e encerro. Como os nomes de Deus fortalecem nossa fé? Quem quer arriscar? Como que os nomes de Deus fortalecem a tua fé? Isso aqui, de alguma forma que nós falamos aqui, fortaleceu a tua fé? Para mim, é conhecimento, é sabedoria, me fortalece. Eu aprendo que Deus, né, dá até mais temor. Como que isso fortalece a sua fé? Outro, o que o nome Elohim revela sobre Deus? Cadê Elohim? Quem que revela? O nome Elohim. Deus está no controle. Saber os nomes de Deus vai qual Olha lá, Elohim, o pastor falou aí, nome muito usado para Deus no Antigo Testamento, significa plenitude de Deus, majestade, controle, força criadora. Deus está no controle, Deus criou tudo, está lá no início de Gênesis, Deus Elohim, no princípio criou Deus criador. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus abençoe a sua palavra, eu quero que você fique de pé. Os nomes de Deus nos ajudam a saber a sua essência. Deus abençoe a sua palavra. Cada quarta-feira, incentive mais os irmãos a vir. E nós estamos aprendendo as doutrinas básicas, fundamentos básicos da nossa fé cristã, da nossa igreja. Amém? Então, toda quarta-feira nós vamos estar aqui. Eu vou fazer uma chamada de vídeo depois. E assim que possível a gente coloca tudo lá no telão para você anotar, traga na cadeira, papel. E não é uma palavra de pregação, mas é um estudo mesmo, mais tranquilo. E assim nós vamos aprender. Em nome de Deus, quem sabe quarta-feira, essa igreja está cheia, os irmãos conseguem vir. E junto nós vamos aprender a palavra de Deus. Sábado nós estamos aqui de novo, culto ao Senhor da adoração, às 19h30. Domingo de manhã tem escola dominical, o pastor está ensinando aqui, declarando a glória de Deus, um estudo profundo na escola dominical. Domingo à noite nós temos o culto. Eu vou ver ainda com o pastor se ele vai estar descendo para estar ministrando a palavra aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Agradecemos por essa palavra poderosa que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Os ensinos, fundamentos bíblicos são muito importantes para a tua igreja. A palavra fala que o povo vai padecer por falta de conhecimento. Mas aqui nós estamos tentando e lutando para que haja conhecimento de coisas mais básicas, mas que nós temos que saber para quando sermos confrontados. A palavra do Senhor está em nós, em nosso coração. Eu te agradeço por cada irmão que
veio, se dispôs a vir aqui para atender a tua palavra. Que eles saiam daqui, meu Deus, cheios da palavra do Senhor, com muita fé, com muita alegria, que essa palavra tenha agido nos corações, que eles voltem para a sua casa mais edificados, com mais fé, com mais força, sabendo que eles têm um Deus todo-poderoso, Yahvé, Jeová, oh meu Deus, Elohim, tu és o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus de verdade. Nós te adoramos e declaramos que tu és rei sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe, vai em paz, dá um abraço na pessoa que você está mais perto aí, abençoa ela, em nome de Jesus.